Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre culpa. Olha, se inscreve aí no meu canal, clica no sininho de notificação para que você possa ser avisado toda vez que eu subo um vídeo novo aqui no canal. Culpa é o resultado direto por você violar uma regra ou uma lei. Isso é básico, né? Mas vamos falar de uma maneira bem simples. Se você estiver dirigindo numa estrada que a estrada diz que o limite de velocidade é 60 km por hora e você está dirigindo a 90, você está violando a lei e, portanto, você é culpado diante da lei. A lei olha para essa conduta como uma ofensa e, por causa disso, imputa sobre você uma culpa por quebrar a lei e, por causa disso, cria-se uma dívida da qual você tem que pagar pela sua culpa. Isso é culpa. Isso não é algo aplicável somente na vida cristã ou na vida... Culpa é culpa. É algo intrínseco à natureza de estarmos vivendo num mundo que existem regras, né? No fundo, a lei ela existe para determinar e nos ajudar a ter limites de segurança dentro de um determinado conceito. Existem as leis que obviamente foram feitas pelo homem em função da sociedade. Existe a lei de Deus. Existem as leis da natureza. Por exemplo, se a pessoa pula de uma determinada altura, ela vai cair e vai se machucar. A consequência dela quebrar essa lei é o seu machucado e consequências mais sérias dependendo da altura que ela cai. Então não tem como você evitar. Mas o homem fez o paraquedas, o homem fez a rede de captura para que a pessoa não se machuque, mas não importa, ela está sujeita à lei da gravidade, né? Quebrar a lei, ela te expõe a um perigo iminente do que aquela desobediência te causa e as consequências dessa quebra de lei. Voltando de novo na ideia da estrada que tem um limite, e esse limite ela é estabelecido para que tenha uma margem de segurança. Quando existe uma curva na estrada e essa curva tem uma placa dizendo, olha, não vai além da velocidade que está determinada por aquela placa, porque a autoridade que estabeleceu aquele limite de velocidade está dizendo para você, olha, essa é a margem de segurança para você fazer essa curva e não sofrer as consequências que podem vir contra você. Sejam essas consequências de ordem legal, sejam essas consequências de ordem físicas, né, num acidente, por exemplo. Na nossa vida espiritual com Deus, Deus também estabeleceu princípios e leis que nos protegem em nossa caminhada de vida. Eu sei que talvez esse vídeo seja muito básico para algumas pessoas que já estão na jornada com Deus há muitos anos. Ou talvez você esteja no início da sua jornada. O fato é, não importa a sua idade espiritual, não importa o tempo que você anda na sua fé, porque todos nós, sem exceção, experimentamos a culpa em algum momento da nossa vida. O princípio do certo e errado foi determinado por Deus. E é interessante que mesmo aquelas pessoas que não creem em Deus, elas têm em si um princípio do que é certo e errado. Mas como é que isso foi parar dentro do coração delas? Elas nasceram com aquilo. Porque o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Mesmo esse homem estando fora da comunhão com Deus, ele vai ter dentro de si aspectos da pessoa de Deus. Ele vai ter dentro de si aspectos de que em algum lugar, em algum momento, ele vai ter que definir para ele o que é o certo e o que é errado. Eu sei que esse é um tema profundo, filosófico, longo pra caramba. Muitos podem olhar para isso e falar, esse cara tá falando besteira. Outros vão falar, não, tem razão, tal. Mas o meu ponto aqui é, obviamente, abordar a base bíblica do que eu estou querendo compartilhar com você, né? E a primeira experiência de culpa que acontece na Bíblia acontece no capítulo 3 do livro de Gênesis, no momento da queda. Logo depois da queda,
de Adão e Eva, quando eles desobedecem a um princípio, a uma regra que Deus estabeleceu, dizendo: olha, vocês podem comer de todas as árvores que tem no jardim. Entretanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E foi justamente o que eles fizeram. Eles foram enganados pela serpente, né? E por causa disso eles desobedeceram a Deus. E veio sobre eles justamente, e a culpa, ela está representada em algumas maneiras nesse capítulo. Quando Deus desce no jardim para procurá-los, é óbvio que Deus sabia onde eles estavam, mas eles se esconderam de Deus. Então, o primeiro ato, vamos assim dizer, da nosso psique, no que diz respeito à culpa, é esconder. Esconder de Deus, esconder da sociedade, esconder para você mesmo. Você cria aquelas muralhas invisíveis na sua mente para você esconder, ou esconder uma falha, esconder um erro que você cometeu, uma falha de caráter, uma falha que você cometeu contra alguém. Outro símbolo de culpa que nós lemos nesse trecho de Adão e Eva é quando eles se cobrem com folhas de parreira, porque eles se descobrem nus. E Deus pergunta para ele: cara, quem falou que vocês estavam nus? E eles colocam aquelas folhas de parreira sobre si justamente para esconder a sua nudez. Ou seja, aquilo é uma religiosidade, querendo esconder de Deus algo que Deus criara perfeito, sem problema nenhum, sem pecado nenhum. Mas o pecado levou a eles se esconderem. A culpa, ela se materializa na vergonha que existe dentro do seu coração. A Bíblia está repleta de casos de pessoas que passaram por um sentimento de culpa. Já falei aqui, Adão, né, e Eva. Moisés, quando matou aquele egípcio, ele fugiu, percebe? Outro aspecto da culpa é a fuga. Moisés fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele temeu a justiça dos egípcios. Porque ele temeu lidar com a verdade. E muitas vezes, quando a gente tem medo de olhar e de encarar a verdade, a gente foge. O nosso psique nos leva para longe daquele contexto. Fala: cara, é duro demais eu ter que me confrontar com a verdade daquilo que é a minha vergonha. Muitas vezes o diabo, ele utiliza a vergonha, ele utiliza a culpa, ele adiciona um mecanismo chamado acusação. Ele vai diante de Deus e acusa você diante de Deus por causa daquele pecado. Ele é sagaz. Ele torna você um escravo do seu pecado. Ele torna você um escravo da sua fuga, do seu medo, da sua vergonha. Como será que Deus lida com a nossa culpa? Em primeiro lugar, eu gostaria de ler um trecho que está em Lamentações 3, 22 a 23. Está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. O que será que significa a misericórdia de Deus? A palavra misericórdia é uma palavra que ela é composta de duas outras palavrinhas. Miséria e cardio. Deus se compadece das misérias do nosso coração. Deus se compadece da nossa pequenez, da nossa fragilidade humana. Essa misericórdia é como se fosse um olhar de Deus para você com compaixão. É isso mesmo. Deus tem compaixão das nossas incapacitações pessoais, fruto do nosso pecado. E é essa misericórdia que o impede de destruir você e a mim, justamente por causa do nosso pecado. E sabe o que ele decidiu fazer? O amor dele é tão tremendo, tão profundo, tão grandioso, tão eterno, tão maravilhoso, tão sublime, tão indescritível, que ele decidiu sair da sua condição de Deus, descer do céu, despir-se da sua glória divina e fez-se homem e veio habitar entre nós.
para que ele carregasse sobre si a nossa culpa. O Antigo Testamento inteiro tem passagens onde o homem sacrifica animais, derramam sangue, como um símbolo do Cordeiro que um dia viria. Jesus é aquele que seria sacrificado em nosso lugar. Nós mereceríamos a morte por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. A nossa culpa criou uma dívida com Deus. E foi justamente essa dívida que Jesus veio pagar, porque eu não podia pagar, você não pode pagar. Jesus veio morrer por mim, veio morrer por você. Em 2 Coríntios, nós lemos algo muito interessante, que existem 2 tipos de culpa. Estou abrindo aqui, quero ler para você. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Algumas traduções, ao invés de tristeza, eles utilizam a culpa. Então, o sentimento de culpa ou remorso, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. O que ele está querendo dizer com isso? Que existem circunstâncias onde o Espírito Santo de Deus convence você dos seus pecados. E esse convencimento, esse processo de convencimento, ele causa em você um sentimento de arrependimento. Ou seja, em vez de existir aquela culpa que te devora, aquela culpa ela gera o arrependimento. E esse arrependimento aos pés do Senhor te traz salvação. Mas a culpa do mundo te leva para a morte. É isso que Paulo está falando. Ou seja, você continua remoendo a sua culpa, e para remoer a sua culpa, você adiciona uma garrafa de cerveja, uma garrafa de bebida, sei lá o que, e você entorna para dentro, querendo amaciar a sua culpa. Ou talvez, se não for isso, pode ser drogas, pode ser o excesso de trabalho, e você vai colocando sobre a sua culpa anestésicos que nunca vão causar em você o alívio que a salvação em Cristo proporciona. Sabe por que não causa esse alívio? Porque a Bíblia diz que Jesus veio e carregou sobre si as nossas transgressões. Ou seja, Jesus pega a culpa que existia no seu ombro e coloca sobre a dele. Foi isso que ele fez na cruz. Quando ele levou aquele madeiro, ele estava carregando sobre si a sua culpa. Então toda vez que você peca, que você erra, que você sabe que você transgrediu a lei, você sabe que você passou dos limites de segurança que Deus estabelece para você, você chega para ele e fala o seguinte: Senhor, sabe aquele dia que o Senhor morreu no Calvário pelos meus pecados? Eu quero confessar ao Senhor, esse que eu acabei de fazer também foi crucificado na cruz por mim. Obrigado pelo seu perdão. Em nome de Jesus, amém. Levanta e anda. A Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3, de 23 a 25. Todos pecaram. Todos, sem exceção. Todos. Não importa o seu passado religioso, não importa a sua fé. Todos pecaram e perderam. Foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós perdemos o acesso à pessoa de Deus por causa do pecado. E a culpa, ou ela nos faz permanecer longe de Deus, ou ela nos causa o arrependimento que nos reaproxima dele. Eu tenho uma experiência que eu vivi no início desse ano, muito fantástica. Quando eu estava preparando esse vídeo, eu me lembrei dessa experiência. Eu fiz uma viagem. Eu fui ao Brasil com minha família, passar o ano novo, e nós fomos para Ilhabela, alugamos uma casa e tal, e lá um dia a gente decidiu fazer uma trilha no meio da mata, e eu estava com todo o meu equipamento de fotografia, né, e botei aquela mochila nas costas, fui lá, eu vou tirar foto, vou fotografar tudo, porque eu quero ter foto, que não sei o que. Eu levei a minha mochila. Eu cometi um gravíssimo erro, eu subestimei a minha capacidade física de levar aquela mochila. E comecei a andar na floresta.
E comecei a perceber que aquela mochila, ela ficava cada vez mais pesada ao longo da minha jornada. E chegou num ponto que eu não conseguia mais respirar. Porque o peso daquela mochila, ela causava uma dificuldade para eu respirar, literalmente. E para completar a bênção, eu me perdi no meio da floresta, fiquei sozinho. E tinha chovido na noite anterior. Eu escorreguei, caí com o rosto no chão, me machuquei, eu caí 5 vezes. Chegou numa hora que eu estava num desespero tanto, porque andar na floresta, gente, não é como você andar assim no Parque do Ibirapuera, lá em São Paulo. Andar numa floresta significa que você vai subir ribanceira, cheio de pedra, vai descer, e tem rio, meu Deus do céu, 12 quilômetros assim. Eu falei, cara, onde eu estava com a minha cabeça? E eu não conseguia mais aguentar carregar aquele peso, e aquilo começou a ser tão perigoso para mim, que de repente eu me vi tão cansado que eu sentei na beirada da estrada sozinho, e eu comecei a orar, Senhor, eu vou morrer aqui. Vou morrer aqui. E passou uma pessoa e falou, cara, você precisa de ajuda? Eu falei, o que você acha? Me chama um helicóptero para me tirar daqui, né, cara? E aí eu pedi, não, olha, meu cunhado e minha esposa estão mais para frente, meus filhos estão mais para frente, fala para ele que eu estou chegando e tal. E aí meu cunhado voltou, e meu cunhado é um cara super esportista, um cara, né, sarado e tal. Quando ele me viu, ele falou, cara, você precisa de ajuda? Eu falei, cara, desesperadamente, né? Aí ele falou, me dá essa mochila. Eu falei, não, cara, deixa que eu levo. Ele falou, não, você não pode mais. Você chegou no seu limite. E eu dei aquela mala para ele, e ele botou no seu ombro, e aí ele me falou, cara, você precisa beber água. E aí todo o grupo pegaram as águas e me deu para que eu me hidratasse, né? E quando eu estava preparando essa palavra, Deus me trouxe a lembrança do meu cunhado, o Ricardo, o Cacá. Sabe, o que o Ricardo fez por mim foi o que Jesus fez por mim. Jesus viu a minha condição humana e viu que eu não aguentava mais carregar o meu fardo. A minha vida de pecado, minha vida tinha se tornado pesada. Eu tinha me tornado uma pessoa vazia, tão vazia que a vida não tinha mais sentido para mim. E Jesus veio ao meu encontro. E Ele carregou a minha mala. Ele carregou os meus pecados. Sabe, a culpa era o meu sentimento de que eu tinha que continuar carregando aquela mala sobre os meus ombros, porque eu decidi trazer aquela mala para dentro da minha jornada. Isso é culpa. Mas quando Jesus veio e retirou de sobre os meus ombros aquela mala, Ele não só retirou o meu pecado, mas Ele retirou a minha culpa. Porque eu falei para Ele, cara, eu não consigo mais carregar isso. E foi o que meu cunhado fez, ele pegou e falou, não, deixa que eu levo. E durante todo aquele caminho, sabe o que ele fez, cara? Ele permaneceu do meu lado, carregando aquele peso. E não só isso, ele falou, para aí, Marcião, eu vou fazer um negócio para você especial. Aí ele foi, entrou no meio do mato, cara, com a faca dele, cortou lá um pedaço de madeira e ele fez um negócio para eu andar, como se fosse uma estaca, né, de alpinista, né, mas feito de madeira ali, da mata mesmo. E ele falou, agora você pode firmar os seus passos, cara, e vai ser mais fácil para você caminhar. E olha, que incrível que foi. Jesus faz isso com a gente. Ele faz exatamente isso com a gente. Ele nos dá elementos para que na nossa jornada a gente possa caminhar com Ele ao lado. E é incrível, cara, que toda vez que eu caía, que eu escorregava, meu cunhado estendia a mão, fala, cara, estou aqui com você, não vou te abandonar. Bebe mais água. E é isso que Jesus faz, cara. É isso que Jesus faz com a gente. O sentimento de culpa que eu tinha, cara, por que eu trouxe essa bendita mala só para tirar foto?
só para ter o registro da minha desgraça. Porque eu descobri que quando você está caminhando na floresta, você vai tirar foto do quê, cara? Não tem que tirar foto, é só árvore, é só lama, é só pedra. Não tem que tirar foto, cara. Mas a culpa que eu tinha, porque eu levei aquela bendita mochila. Meu cunhado veio, cara, deixa que eu levo para você. Porque ele era mais preparado do que eu, ele é mais forte do que eu, ele era mais experiente do que eu, ele era mais inteligente do que eu. Assim é Jesus, cara. Ele é mais forte do que a gente. Ele sabe das nossas fraquezas. E Ele sabe aonde nos encontrar na estrada da nossa vida. Nós lemos essa passagem em João capítulo 8. A mulher adúltera. Sabe, a mulher adúltera. Essa passagem é maravilhosa, né? Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele dormiu lá, tal. De manhã cedo, apareceu de novo no templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram retirados um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O importante dessa passagem, aliás, essa passagem é maravilhosa, tem vários aspectos importantes. Onde Jesus estava? Jesus estava nessa área do templo aqui, chamado a Corte das Mulheres. Muito provavelmente ele devia estar sentado nessa escadaria, mas a Bíblia não fala, então eu estou só conjecturando, tá? Imagino que Jesus estivesse aqui ensinando, e os fariseus e os escribas sempre ficavam nessa região, porque eram os caras que conheciam a lei, então eles estavam sempre por aqui meio que policiando o andar da carruagem por aqui. E esse tal de Jesus estava causando um transtorno. Não é à toa que a Bíblia fala que eles queriam pegar Jesus pela palavra. E aí eles trazem uma mulher. Vamos abrir um parênteses aqui. Toda vez que a Bíblia conta uma história, e nessa história não existe um nome, é porque a Bíblia está querendo que a gente nos coloque no lugar daquela pessoa. Então, talvez você seja essa mulher adúltera. Ou talvez você seja um adúltero e você esteja colocado aqui. E eu confesso para você, eu não quero aqui criar polêmica, eu já vi situações dentro de igreja onde as pessoas que cometem pecado vão ser levadas lá na frente, que nem isso aqui. Eu tenho pavor, eu tenho horror disso. Quem são esses homens capazes, ou no direito, se julgam no direito de fazer isso, assim como esses caras fizeram? Quem são eles? Se utilizando da lei, se valendo de uma pseudo-religiosidade, santidade, para trazer diante da presença do glorioso Deus, porque se você não sabe, aqui repousaria a glória de Deus, mas a glória de Deus dessa vez estava sentado na escadaria, e eles não reconheciam isso. Tem uma mensagem do pastor Lamartine no canal dele que eu acho simplesmente espetacular, onde ele nos desvenda o que Jesus estava escrevendo no chão. E essa passagem você pode encontrar em Jeremias 17, versículo 13, onde Jesus escreveu o nome das pessoas. Escreveu o nome, vai escrevendo lá. Por isso que ele pergunta: quem não tem pecado, né, tira a primeira pedra. E a Bíblia fala especificamente dos mais velhos para os mais novos, ou seja, os mais velhos, aqueles mais experientes, os mais respeitosos e zelosos com a própria lei, eram os que mais tinham pecado, eram os que mais precisavam estar no lugar daquela mulher. E eles saem e fica só Jesus, que não tinha pecado, e aquela mulher, que era pecadora. É interessante que a Bíblia diz que ela foi pega em adultério. A Bíblia não diz o porquê que ela estava adulterando. Me parece
que a Bíblia não está interessada nas razões pelas quais aquela mulher estava adulterando. Não se sabe o tipo de casamento que ela tinha, não se sabe o tipo de marido que ela tinha, não se sabe as circunstâncias da vida dela. O que a Bíblia está interessada é em mostrar que os homens estão prontos para usar da sua autojustiça para, ao invés de olharem para si, acusar os outros e trazer diante de Deus os problemas. Versus usar da misericórdia que Deus usa para com eles e usar dessa mesma misericórdia para o seu semelhante que caiu. Quantas vezes você chegou para alguém e perguntou: cara, o que está havendo? Posso orar por você? Quantas vezes foram oferecido um ombro para aquele que está prestes a cometer o problema? Quantas vezes aquele que está prestes a cometer o pecado teve a chance de ter um amigo ou uma amiga que ela poderia se abrir e confessar e se ajustar e pedir ajuda? Mas não. A Bíblia está interessada em mostrar o tipo de conduta dos religiosos, dos hipócritas, que estão prontos para acusar o próximo. Isso a Bíblia estava preocupada. Mas o que é tão lindo, cara, é Jesus olhar para ela e perceber, talvez, na profundidade daquele olhar. Imagina Jesus olhando no olho dela. Eu imagino, talvez, aquela mulher estivesse com a cabeça baixa, morrendo de vergonha, porque agora a cidade sabia da fofoca. Mas Jesus deve ter levantado o rosto dela e olhado no fundo do olho dela, aqui nesse local de extrema importância em Israel, no pátio das mulheres, e Jesus ter falado: olha para cá, olha ao seu redor. Você imagina essa mulher olhar para esse pátio que via lotado de gente e não vê ninguém, exceto Jesus. Nem os discípulos ficaram. Presta atenção na Bíblia. Nem os discípulos ficaram. Só Jesus e ela. E aí Jesus fala: olha, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Quando ele fala isso para aquela mulher, sabe o que ele fala? Me dá a sua culpa. Me dá a acusação que todo mundo está trazendo contra você. Deixa para mim. Só faz uma coisa: não repete mais isso. A Bíblia não fala o que acontece com aquela mulher depois. A Bíblia não fala tampouco o que acontece com aquele casamento. A Bíblia não fala se aquela mulher foi conversar com o marido, se ela não foi. A Bíblia não fala se houve restauração do casamento ou não. A Bíblia deixa clara a chance que Jesus deu para ela de ir e não fazer mais. Isso é a graça e a misericórdia de Deus para conosco. Cara, você foi trazido até a presença de Deus e Ele olhou para você e falou: você está perdoado. Vai, não pecas mais. Vai, não peques mais. Né? Usando o verbo correto. Essa palavra talvez sirva para alguma pessoa que tem carregado tanto tempo uma culpa, achando que você tem que pegar aquela culpa e espalhar: olha, eu pequei. Ou você tem que ir na frente de uma igreja dizer: eu pequei. Eu já vi pessoas que foram na frente da igreja e nunca mais voltaram, porque a vergonha foi exposta. Nota que a vergonha lá no Éden, de Adão e Eva, foi coberta. Sabe como? Deus escondeu a vergonha deles debaixo do sangue e debaixo de uma aliança de um animal que foi sacrificado no lugar deles. Quando nós olhamos para a cruz e confessamos o nosso pecado, é como se Deus escondesse o nosso pecado debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo do seu perdão. E toda vez que o diabo vem atacar e acusar você, a única coisa que você tem que lembrar é a eternidade para onde ele vai passar. E lembrá-lo: eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, o meu pecado foi perdoado. Essa é a mensagem de hoje. Porque se você vive acusado, primeiro perdoa você mesmo, perdoa o seu passado, perdoa a sua história, porque dele nem Deus lembra. Porque se você confessa isso para Ele, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Nem Ele lembra, cara. O que você está lembrando? Na verdade, é o diabo que te lembra. Então lembra para ele isso que eu falei. Manda ele embora. Fala: não pertenço à tua acusação. Eu fui absolvido, fui absolvida. E sabe, o pecado de adultério, eu não estou querendo aqui diminuir a importância. E existem circunstâncias onde, enfim, esse pecado ele tem que ser curado, tem que ser tratado. E existem consequências
para os diferentes níveis de pecado, né? Olha lá nos 10 mandamentos que existem pecados que são diretamente ofensas cometidas contra Deus e outros que são ofensas cometidas ao seu próximo. Se você tem um pecado que você rouba, existe uma consequência que a lei da sociedade impõe em Deus também. Você mata, idem, tem consequências. Deus pode perdoar todos esses pecados, mas para isso tem que haver confissão. Eu queria terminar o vídeo de hoje convidando você a fazer essa confissão na sua vida, do que diz respeito à culpa que você carrega, que vai ser diferente da minha, que vai ser diferente do seu vizinho, que vai ser diferente do seu cônjuge, do seu filho, do seu neto, não interessa. É você com Deus. Sabe essa digital que está aqui? É seu. Essa digital aqui é minha. Essa digital do meu lado é minha. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para mim, olha, suas obras vão ser julgadas, mas se você confessar com a tua boca as suas obras, eu perdoarei você. Foi isso que ele fez na cruz. Deus não quer que a gente peça perdão. Deus quer que a gente confesse o pecado. O perdão ele já deu, cara. Então o que você tem que falar, sabe, isso aí que você morreu por mim, esse pecado horrível que eu fiz aqui hoje, foi o que te levou para a cruz. Eu confesso o meu pecado. Me ajuda a mudar. Foi o que Jesus fez com aquela mulher aquele dia. Vá e não peques mais. Que Deus abençoe sua vida. E se você foi edificado por esse vídeo, eu quero convidar você a enviar esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas que estão no início da sua jornada com Cristo. Deixa a sua mensagem, o que você aprendeu, o que Deus falou no seu coração. E lembre-se, Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida e Deus quer ter comunhão com você. Não permita que o teu passado te condene. Não permita que o diabo te condene. Confessa o teu pecado. Tira a culpa das suas costas como mochila. Tira aquela mochila das suas costas. Jesus mesmo falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio de Cristo é a confissão que sai dos seus lábios. Deus te abençoe e até o próximo.